Salve, salve galera do Tricachou, sejam bem-vindos ao nosso pós-jogo aqui da página. E o São Paulo acabou de perder pro Vasco em São Januário por 2-1. 2 gols do Cano e um gol de pênalti do Reinaldo nos acréscimos do segundo tempo. O São Paulo começou muito bem a partida, pressionando bastante o Vasco ali na saída de bola. Dentro de 10 minutos já tinha roubado 2, 3 ou até 4 bolas na intermediária ofensiva. E conseguiu finalizar com bastante perigo, né? O Paulinho Boia cruzou uma bola pro Daniel Alves no segundo pau que perdeu, foi um gol perdido pra mim, uma chance clara para fazer 1-0 e o Daniel Alves desperdiçou. Depois disso, o São Paulo continuou com muita intensidade. E foi interessante ver o Diniz ter mudado para um 4-3-3, porque você dá um pouco mais de proteção à zaga, que é uma coisa que estava faltando nas últimas rodadas, e deu bastante certo no primeiro tempo, né? O Vasco chegou pouquíssimas vezes ao ataque, quando chegou foi aquele único lance lá do Thales Magno, que cabeceou na pequena área, praticamente uma defesaça do Thiago Volpe. Mas tirando isso, o Vasco não ameaçou o São Paulo de fato. E é interessante ter o Daniel Alves nesse trio de meio de campo, porque ele é o meio mais avançado, mais solto, mas ainda assim não atua como meio atacante, né? Ele sai de trás e aparece como elemento de surpresa, uma coisa muito interessante, porque ele não é um camisa 10. A gente já tinha visto isso ano passado, e agora esse esquema pro meio de campo parece ter encaixado muito bem. O problema é mais no setor de ataque. O Pablo vinha se mexendo bem, o Paulinho tentou mais do que qualquer outro jogador em campo durante os 90 minutos. Foi uma boa partida dele, apesar de ter errado o passe que originou o segundo gol do Vasco. Mas o que não dá pra entender é como o Igor Gomes continua sendo titular desse time. Ele, como meio atacante centralizado, já vinha muito mal no retorno do Campeonato Paulista até a eliminação pro Mirassol. Aí o Diniz mudou o esquema, colocou o Pato no banco, deixou ele na ponta direita, muito perdido em campo. Não ajuda o Juanfran na fase defensiva e também não cria nada por ali. O setor direito continua morto, apesar de ter mudado a formação. Mas o Igor Gomes continua jogando toda semana, é uma coisa que eu não consigo entender. É uma mudança que eu gostaria de ver para a próxima partida. Outra coisa também que tem que mudar, que a gente já vê há anos no São Paulo, e a gente viu muito na eliminação pro Mirassol, é a falta de atitude na bola parada. São Paulo é muito frágil nesse tipo de lance e levou mais um gol devido à desatenção ali da zaga como um todo, né? Que o Cano ficou livre para fazer o gol depois de 3 jogadores do São Paulo irem para cima de 2 do Vasco e outros 3 ficarem em linha, deixando o Cano sozinho. Foi uma cena muito esquisita. E apesar de esquisita, é uma cena muito comum nos últimos anos, especialmente nesse retorno do futebol. São Paulo tá muito desatento com isso. Como eu falei, o segundo gol do Vasco veio num erro de passe do Paulinho Boia. O Vasco conseguiu recuperar a bola ali no meio de campo e sair em contra-ataque. Mas o contra-ataque, obviamente, foi nas costas do Reinaldo, que voltou trotando, como sempre. Inclusive, quem voltou para marcar ali no setor do Reinaldo foi o próprio Paulinho Boia. Mas o buraco entre os zagueiros ainda era muito grande. E é por isso que, apesar de ter mudado para o 4-3-3, eu acho que não era suficiente. O Diniz devia colocar o Luan para prender um pouco mais de meio de campo e dar um pouco mais de segurança para os dois zagueiros, especialmente considerando que os dois laterais são lentos e o São Paulo toma muito contra-ataque. E o São Paulo conseguiu um pênalti no finalzinho do jogo com uma jogada, mais uma do Paulinho Boia, que antes disso também tinha mandado uma bola no travessão, além de ter criado a chance do Daniel Alves no comecinho do jogo. Então as 3 únicas chances do São Paulo no jogo vieram nos pés do Paulinho Boia, que, repito, não fez um grande jogo, mas foi de longe o destaque do São Paulo nessa partida. O cruzamento dele para a área bateu na mão ali do zagueiro do Vasco, o Reinaldo desperdiçou a primeira cobrança e o Fernando Miguel defendeu, mas ele tinha se adiantado, e na segunda ele marcou. E se eu pudesse, eu faria o Reinaldo também perder essa segunda cobrança, se fosse escancarar para alguém lá de dentro do clube que o Reinaldo não tem a menor capacidade de ser titular de um time do tamanho do São Paulo. Não tinha em 2018, não tinha em 2019, e não tem agora e nunca vai ter. O São Paulo precisa investir urgentemente nesse setor, porque o que o Reinaldo fez no lance que gerou o escanteio pro Vasco, nem o Léo Pelé faria. Ele é de longe o elo mais fraco da defesa de São Paulo, do time inteiro de São Paulo, na verdade. E uma última consideração sobre o Paulinho foi que ele deu muita profundidade pelo lado esquerdo, mesmo jogando no lado invertido, né, sendo destro, favorecendo o corte para dentro. Ele fez muitas jogadas pela linha de fundo, inclusive o lance do pênalti foi assim. Eu gostaria de ver ele na direita, porque o lado direito do São Paulo no ataque, com o Juanfran, que não faz ultrapassagem, e o Igor Gomes, que joga sempre puxando pro meio, fica morto, como eu já vinha falando nos tricatacas anteriores, e a gente consegue ver isso todo jogo que o São Paulo joga. Então o Paulinho pela direita, para colocar alguma outra pessoa que não seja o Igor Gomes, pelo amor de Deus, no lado esquerdo, seria uma mudança interessante para ver nas próximas semanas. Então é isso, vou ficando por aqui. Sigam o Tricachou no Instagram, @Tricachou, para acompanhar todo o nosso trabalho por lá. Valeu!